é uma pele saudável, é uma pele bonita. Então, tem épocas que tem moda de ficar com a mandíbula mais quadrada, ou ficar com a maçã do rosto mais preenchida, ou ficar com o lábio mais preenchido. Isso é um pouco complicado, porque quando a gente fala de harmonização facial, muitas vezes a gente tem visto aí umas coisas que não dá nem para chamar de harmonização facial, meio umas desarmonizações faciais. Muita gente pegou um padrão de rosto, tipo década de 80, um padrão de beleza e fica bonito daquele jeito, aquela mandíbula daquele jeito, aquele lábio daquele jeito, e aí colocar aquilo no rosto de todo mundo. Eu não concordo. Eu gosto de procedimentos um pouco mais naturais. Claro que muitas vezes, dependendo do rosto da pessoa, você consegue ter um ganho muito grande na estética da pessoa, na apresentação da pessoa, se você projeta um pouquinho mais o queixo, ou se você dá uma contornada melhor nos lábios, ou se você realça um pouco mais ângulo de mandíbula, ou ângulo de maçã, principalmente hoje em dia que a gente trabalha tanto com câmera, com videoconferência, tudo envolve captura de imagens, fotos, vídeos. Quanto mais angulado é o rosto de uma pessoa, mais bonito fica. Só que quando a gente exagera, nada nessa vida fica bom exagerado, principalmente procedimento estético. Então, de um tempo para cá, a gente tem visto muita gente exagerando, porque fica muito bonito na foto. Uma mandíbula bem marcada fica muito bonita na foto, mas quando você vai ver a pessoa pessoalmente, tá muito diferente. Eu pessoalmente não gosto, não recomendo, não indico nada que você for fazer de procedimento estético que mude o teu semblante, que mude as tuas características, que mude quem você é. E hoje a gente tem opções de ficar bem essas modificações muito grandes. Claro que tem muita gente que gosta. Tem muita gente que chega no consultório para mim e diz, mas doutora, para que eu vou fazer um procedimento estético se é para ninguém ver que eu fiz? E quero realmente aquela boca daquele jeito, ou quero a sobrancelha lá em cima. E é uma escolha da pessoa. Tem gente que gosta, mas eu sou um pouquinho mais do natural. Gosto de harmonização dentro de um equilíbrio. Eu acho que sempre, na estética, sempre menos é mais. A gente tem exemplos de artistas, né? Lua Santana, o Marrone, ficaram bem diferentes, né? Bem diferentes. E eu acho complicado. As pessoas que te conhecem, de repente você começa a fazer procedimento estético e de um ano para o outro as pessoas que te conhecem há muitos anos olharem para você e dizerem, nossa, não te conheci, você está muito diferente. Eu sempre falo isso no consultório para os meus pacientes. Se for para você fazer botox e você ficar com cara de botox, não tem para que fazer botox. Você tem que ficar com cara. Cristiano vai fazer botox, mas ele não tem que ficar com cara de botox e saindo fazendo propaganda de botox. Tem que ficar com cara de Cristiano, né? Tem que ser você bem. Então não pode ser uma coisa artificial. E dá para fazer hoje um procedimento sem que ele pareça artificial, sem que a gente perca a naturalidade? Com certeza. A minha maior alegria quando um paciente chega no consultório, eu pergunto, e aí, gostou? Gostei. Alguém reparou que você fez? Ninguém. Ótimo, essa é a ideia. Porque quando a gente olha no espelho, a gente percebe, a gente vê defeitinhos que a gente põe na cabeça como defeitos, mas a gente vê algumas características que dão uma sensação de que a gente ou tá com o semblante abatido. Tem gente que se incomoda muito com as rugas da testa, por exemplo, ou com os pés de galinha e se sente às vezes até inseguro porque parece que tá com aquele semblante mais abatido. Quando você faz um procedimento estético que fique natural, você se olhar no olho, você gostar do que você está vendo, você vê melhora, mas não a ponto de outras pessoas que te conhecem perguntarem o que aconteceu que você está estranho, o que você está falando diferente, sua boca está diferente, o que aconteceu que você está com o olho diferente. Isso eu já não gosto, eu gosto realmente mais do natural. E hoje a gente tem recursos para isso, porque se a gente for muito nova, de uma geração, duas atrás, quando uma pessoa começava a envelhecer, o que ela tinha de opções de tratamento? Plástica? Creme de ruga? Creme de pepino, máscara de mel, máscara de iogurte, era o que tinha para fazer. E aí começava a fazer uma poupança e ali lá para frente ia... Era o que tinha, né? Lá pra frente ia fazer uma plástica
como uma solução corretiva, né? Retira o excesso, corta os excessos de pele, costura de novo. Isso tudo tem um risco de mudar o semblante da pessoa, de mudar as características. Hoje, respondendo a sua pergunta finalmente, que você acompanhe o processo de envelhecimento, deixando a pele bem. Por quê? Se você for pensar na nossa sociedade hoje, sabe qual que é a expectativa de vida hoje no Brasil? 80 anos? A média geral está em 76, mas se a gente for ver classe média, expectativa de vida no Brasil hoje para mulheres, para homens 89, para mulheres 92 anos, porque você arrisca tanto quanto homens, mas a gente está ali, entre 89 e 92 anos. A mulher não se arrisca tanto quanto o homem, em procedimentos, principalmente? Não, eu tô falando na parte de saúde em geral, assim, tá. homens normalmente morrem mais cedo que as mulheres, que se arriscam mais. Mas, assim, pensando na sociedade, nós temos hoje uma média ali, 76 anos, a média geral de expectativa de vida, e na classe média para homens 89, para mulheres 92 anos. Hoje uma pessoa, se você for fazer um balanço ali, uma pessoa até 32, 33 anos, ela está terminando o primeiro terço de vida. Então, uma pessoa ali, por volta dos 30 anos, até uns 33 anos, está saindo da adolescência. Se for pensar... É estranho, né? Porque há 2 gerações atrás, uma pessoa de 40, de 50 anos, era uma pessoa que estava ficando velha. Exato. Uma pessoa de 60 anos era uma idosa, mas idosa de ser vovozinha, vovozinho, de bengalinha. E isso hoje, os 60 são os novos 40. Hoje a medicina evoluiu a um ponto, a sociedade, a gente tem mais recursos de saúde, a gente tem mais recursos de nutrição, alimentação, segurança, a gente tem... hoje a gente envelhece melhor. Isso é fato. Nós envelhecemos melhor. E a ideia hoje, os procedimentos, eles acompanham esse processo de envelhecimento das pessoas, porque as pessoas hoje têm 40 anos e, com certeza, daqui 20 anos, elas ainda vão estar super jovens e preocupadas com ter uma boa aparência. É muito melhor que você comece a prevenir o envelhecimento do que você só corrigir lá na frente. Hoje a gente tem ótimas opções preventivas, não só corretivas. A gente consegue hoje fazer poupança de colágeno na pele, por exemplo. Isso que eu ia perguntar. Tem alguns globais aí, alguns artistas que estão aderindo a esse recurso, né? Sim. Poupança de colágeno? Como é que é isso? É possível, acredite. Nós temos hoje recursos que são realmente poupança de colágeno. Do mesmo jeito que a gente olha para alguns... para pessoas que estão na mídia, artistas, pessoas muito conhecidas, pessoas públicas, que a gente vê que deformaram o rosto, que estão muito diferentes, estão com as feições que a gente olha uma foto de 30 anos atrás, a gente não conhece mais a pessoa. Da mesma maneira, a gente vê algumas pessoas públicas que estão envelhecendo e estão envelhecendo cada vez melhor. Aquela velha frase que a gente fala, nossa, como o tempo lhe fez bem. Que vão envelhecendo e vão envelhecendo bem. Reinaldo Giannichini, tem vários, assim, artistas que procuram procedimentos estéticos nessa linha de poupança de colágeno, que é para não mudar as características naturais, eles não querem dar volume no rosto, esses produtos, diferente dos produtos que usam em harmonização. Em harmonização facial se usam muitos preenchimentos no rosto e acabam dando volume no rosto. Em poupança de colágeno, a gente usa outros tipos de substâncias que nós chamamos bioestimuladores de colágeno, que são substâncias que a gente injeta na pele e, ao longo do tempo, ao longo de 2 anos, essas substâncias estimulam a pele a produzir naturalmente o próprio colágeno. Porque envelhecer é um processo natural. A gente começa a envelhecer, você sabe que idade que a gente começa a envelhecer? Mais ou menos ali. Até 8 anos, biologicamente, né, a gente começa a envelhecer ali entre 18 e 21 anos, homens até um pouquinho mais tarde que mulheres. Mas, biologicamente, a gente começa quando a gente entrou em fase adulta, a gente para de produzir o colágeno da pele, que é o que deixa a nossa pele firme, que é a substância que dá sustentação para a nossa pele. E dos 20 para frente, a gente precisa gastar. E aí a gente toma sol, a gente se expõe, a gente vai gastando, principalmente no rosto. Seja com a pele da parte de
do seu braço com a pele da parte de fora do braço. É a única diferença que tem da pele, ou por exemplo, a pele dos seus braços com a pele das coxas. Porque as regiões que ficam mais cobertas de pele, elas ficam mais protegidinhas. As regiões que ficam expostas à claridade, a vento, às intempéries, enfim, acabam envelhecendo mais rápido. Rosto fica exposto o tempo inteiro. A única fase que a gente protegeu um pedaço do rosto foi quando usou máscara na pandemia. E olha lá, a gente fica com o rosto exposto o tempo todo. Então, a gente vai tendo caráter de envelhecimento, principalmente na face. Por isso que a maioria dos estéticos são voltados mais realmente para a região do rosto. E essas poupanças de colágeno normalmente são para essas áreas. Esses produtos a gente injeta por baixo da pele, porque com o passar do tempo o rosto da gente vai literalmente derretendo. E é natural, dos 50 a gente vai sentindo, cada década de vida que a gente vai ganhando, que parece que o rosto da gente vai derretendo, né? A gente vai perdendo volume em algumas áreas, o rosto da gente, o nosso contorno que era mais em V vai ficando mais em U, a gente vai sentindo literalmente um peso. A gente vai gravar vídeo ou a gente vai olhar no celular e baixa o rosto aqui, a gente começa a ver formando dobrinhas, literalmente. Ou a gente vai fazer uma chamada de vídeo e ninguém quer se filmar de baixo, todo mundo de cima, porque literalmente parece que tudo vai derretendo. Essas poupanças de colágeno são para manter a firmeza da pele a ponto de que o rosto literalmente não derreta menos, né? Que tenha mais sustentação. Tem vários outros recursos que a gente pode usar, cabe em alguns momentos por volume em algum lugar, mas cada vez mais estão acessíveis esses tratamentos, porque são coisas que já estavam no mercado há um tempo. Tem os bioestimuladores, que são essas substâncias de poupança de colágeno, já tem uns 20 anos já. Mas chegou no Brasil não faz tanto tempo assim, né? Não faz tanto tempo. Vou te dizer que há uns 10, 11... uns 12 anos atrás, a gente não conta essas coisas. Eu estava me formando ainda, eu peguei CRM emprestado da minha chefe para poder assistir uma aula desses produtos que estavam chegando no Brasil. Fui junto para assistir, porque era uma coisa assim ainda muito nova, ainda muito cara, custava assim, o protocolo de um tratamento desses custava um carro zero, assim, um carro popular zero, era um investimento assim muito alto. E hoje esses tratamentos têm ficado cada vez mais acessíveis, que é uma coisa que ajuda que ajuda a ficar mais acessível, a popularizar. E eu acho que é uma coisa super, super válida. Ainda não é conhecido, as pessoas conhecem muito mais a parte de harmonização, exatamente pelas mudanças gritantes que fazem, mas essa parte de tratamento, de prevenção, é possível e, olha, eu super recomendo, não muda só. E essas mudanças gritantes que assustam, né? Na verdade, muitas pessoas, né? Sim, tem muita gente que evita, que sai correndo só de pensar em fazer um procedimento estético, exatamente porque não quer ficar parecendo uma pessoa que ela não é. Quantas vezes a gente não vê em festas de final de ano, confraternizações com família, com empresa, com amigos, as pessoas, vai passando o tempo, a pessoa vai ficando com o rosto diferente. Tem gente que fala, Deus me livre. Eu tenho casos de pacientes que chegam no consultório que fazem aplicação de botox comigo. Tem um caso específico, ela fez aplicação de botox comigo por uns 5 anos. E ela nunca comentou com ninguém da família, nem com o marido, nem com os filhos, nunca comentou com ninguém que ela fazia aplicação de botox. E depois de uma confraternização de final de ano com a família inteira, o marido veio para ela e falou, olha, tem uma coisa que eu fico muito feliz, é que você não tem ruga, porque olha, eu tenho medo que você faça essas coisas de procedimento de botox, dessas coisas, porque, olha, você viu a tia fulana, você viu a prima Beltrana, não dão nem risada, elas ficam, por favor, nunca faça essas coisas, olha, você não parece que tem a idade que tem, você quanto mais passa o tempo, mais bonita tá, nunca faça essas coisas, por favor. E ela se segurou para não rir e foi me contar. Ele exatamente tem a percepção que eu gostaria que ele tivesse. Nunca contei para ele que eu fazia, mas ele não, eu não fiquei diferente como as outras, ele só viu que eu estou ficando mais bonita com o passar do tempo. Essa é a ideia
Claro, não precisa esconder, né, as coisas, mas tem muita gente que Prefere não falar. Que prefere não falar. E eu acho que, assim, segredo de beleza é segredo. Se a pessoa não quer falar, você ter a opção de você fazer um procedimento tão natural a ponto de não ficar aparente, de você ter essa escolha, quero contar ou não quero contar. Se eu não contar, todo mundo acha que eu tô bem sem fazer nada. Ótimo, eu acho que essa é a ideia mesmo, tem que ser natural. Agora, a questão da poupança do colágeno, esse é um procedimento extremamente preventivo, então, né? É em 1, 2 anos ali que vai sentir a diferença. Isso. Tem muita gente, principalmente no Brasil, que a gente costuma ser um pouquinho mais imediatista, né? A gente quer tudo pra ontem. É um pouco do ser humano isso também, né? Mas a gente quer isso pra ontem. A gente vai num salão de beleza, a gente corta o cabelo, a gente já quer sair bonito naquele momento. Mas quando a gente faz o procedimento estético, esse, por exemplo, como uma poupança de colágeno, você faz hoje para colher amanhã. Porque quando a gente é adulto, a gente não produz naturalmente colágeno, que é essa proteína que dá sustentação para a pele. Então a gente leva 1 mês, 2 meses para terminar uma proteíninha de colágeno. Então você fez uma aplicação hoje, daqui 3, 6 meses que você vai começar a ver alguma diferença. Depois de 1 ano e meio que realmente você vai ter mais efeito. Os efeitos são muito mais suaves, muito mais naturais. Então é diferente, por exemplo, de uma pessoa que procura uma cirurgia plástica, que é uma diferença assim muito... um procedimento muito corretivo, uma diferença muito gritante. Realmente com essas técnicas a gente não alcança isso. A ideia realmente é prevenir com esses tratamentos. Não dá para remediar, mas realmente remediar tem outras técnicas para isso. A procura masculina por esses procedimentos faz tempo que aumentou? Cada vez maior. Olha, nesses últimos... Eu trabalho na área desde antes, assim, né? Então, olha, vou te dizer que nos últimos 15 anos a procura tem sido muito, muito maior, porque os homens também gostam de se cuidar. Mas os homens são os primeiros a abominarem qualquer procedimento que mude a feição deles. Porque vocês, homens, vocês têm uma autoestima, assim, naturalmente ótima, né? Vocês normalmente sempre se acham muito mais bonitos que vocês naturalmente são. E normalmente, isso é uma coisa super boa, assim, mas normalmente os homens exageram. Sempre a autoestima de vocês está lá em cima. Lá em cima. Mas acho que a vergonha também, né? O homem não fala que faz, né? Não. O homem fala que faz botox? Muito difícil, muito difícil. Eu atendo muito público masculino, muito mesmo, assim. E normalmente são homens que estão em posições que acabam lidando com muita gente. Porque, querendo ou não, a estética está muito relacionada ao bem-estar da pessoa. Então, autoestima, né? Autoestima. Se você está se sentindo bem, se você olha no espelho e você gosta do que você está vendo, você se sente bem, você se sente mais seguro, você se sente mais confiante. E se você está mais confiante, você lida com muita gente, com muitas pessoas, isso faz uma diferença enorme no desenvolver o teu trabalho no dia a dia. Então, executivos, pessoas que trabalham com a área de vendas, com a área de marketing, advogados, engenheiros, professores, eu lido muito com muitos homens que estão sempre expostos, estão sempre com a imagem exposta. E homem não tem a questão da mulher de maquiagem. Mulher consegue usar muita maquiagem e às vezes consegue disfarçar coisas que incomodam, imperfeições, enfim, coisas que incomodam o rosto dela, no rosto dela. E o homem não. Então, os homens eu atendo cada vez mais, porque antes tinha uma coisa de que homem não tinha que ser mais ogro, não tinha que se cuidar. E homens normalmente são bem disciplinados. Se propõem usar filtro solar, por exemplo. Eu entendi que filtro solar é um preventivo de envelhecimento, vai prevenir câncer de pele, vou cuidar da saúde da minha pele. 80% do envelhecimento da pele é luz. Então, se eu só usar protetor solar, eu estou fazendo 80% do que eu preciso para cuidar da minha pele num dia. Homens normalmente são mais disciplinados que mulheres. Muitas vezes são extremamente disciplinados. Alguns, o difícil é você conseguir convencê-los de fazer, de cuidar no dia a dia. Mas se propõe, eu vou fazer um botox para evitar que eu tenha pé de galinho, eu não gosto dessa ruga da minha testa, fica essa coisa marcada, vou fazer, minha testa já está uma esfregadeira, vou cuidar com botox sempre. Eu tenho um paciente que eu faço botox há 10 anos, que hoje ele não tem ruga nenhuma na testa, e ele tinha muito mais rugas antes dele começar a fazer procedimento. Os homens acabam sendo mais fiéis de
de cuidar. Por exemplo, mulher precisa cortar o cabelo, homens tem que cortar o cabelo, corta o cabelo todo mês. Mulher se enrola, deixa, depois eu faço, por mais que ache muito importante, demora um pouco mais. Os homens, eles têm um perfil um pouquinho mais diferente, mas o homem não gosta de ficar contando. Mulher conta pra todo mundo dos procedimentos que faz. Os homens já são sai mais... postando na rede social, fazendo selfie, tá na clínica. Os homens são mais na deles. Tanto que eu atendo muita gente e uma coisa muito difícil na minha rede social é eu postar foto de antes e depois. Muito difícil, eu tenho. Incomum isso, né? Porque acho que a maioria faz, né? A maioria posta foto de antes e depois, mas eu tenho um pouco de dificuldade, eu posto muito pouco. Normalmente eu posto a foto quando as pacientes me dão, porque eu não gosto de expor os meus pacientes. E é uma das coisas que eu vejo muito nos homens. Homens não gostam de se expor. Vou te dizer que há 10 anos atrás, nem 0,5% do público do consultório era masculino. Hoje, se eu te disser que pelo menos 5%, ainda é uma margem baixa comparado a mulheres. Mas isso eu tô falando em média, né? No meu consultório eu tenho uma frequência bem maior de homens. Mas eu tenho, assim, uns... sei lá, meia dúzia de antes e depois de homens, porque eles não gostam de se expor. Gostam de fazer procedimento, gostam de se cuidar, mas não gostam que ninguém fique vendo a foto deles. Eu super concordo. Agora, eu acho que, não sei, acho, né, o que eu percebo, mas ninguém é melhor do que a doutora para falar com propriedade. As meninas também, acho que cada vez mais cedo estão procurando procedimentos assim, não? 15, 16 anos, o botox preventivo... Hoje se fala muito em baby botox, né, que é o botox preventivo. E essa geração, vou te dizer que essa geração Z, essa última, né, que temos agora uma geração muito mais preocupada, porque eles já, não vou dizer nasceram, né, mas desde os 6 meses eles já começam a usar, os pais já passam protetor solar. Porque se você for ver, na tua geração, na minha geração, as pessoas iam pra praia, passavam bronzeador. Passavam produtos para se bronzear, passavam umas misturas muito loucas para se bronzear. Essas últimas gerações, principalmente essa última geração, eles já usam protetor solar desde bebês, né? E já existe uma preocupação muito grande. Você vê que eles tomam muito menos refrigerante, tendem a cuidar um pouco mais da saúde, e tem junto essa questão de preocupação com o skincare. É uma geração que tem muita influência do K-pop, de dorama, dessa parte mais asiática, e os asiáticos, coreanos, japoneses, eles têm muito essa cultura de skincare, muito essa cultura de cuidados no dia a dia com produtos de beleza. Então, cada vez mais cedo no consultório eu vejo realmente... Eu tenho mães que me trazem filhas adolescentes para eu já orientar como que tem que usar filtro solar, como é que tem que cuidar da pele. Já é uma geração que está realmente se preocupando mais com o preventivo. Mas também pela realidade deles. Eles têm... Quantos deles têm as aulas por computador, por vídeo, né, vídeo aula, e aí fica se vendo no espelho. O adolescente já tende a ser complexado com o rosto, né, com a própria aparência, na verdade, não só com o rosto, com a própria aparência. E aí eles ficarem se vendo filmados ali é muito mais difícil para qualquer ser humano, né? Isso que eu falei, acho que na pandemia isso deu um boom, né? Porque com o crescimento do home office, aulas também de forma híbrida, enfim. Vou te dizer que a tecnologia é uma das melhores ferramentas de trabalho para mim. Por quê? Cada vez ela me dá mais recursos para trabalhar. Filtros do Instagram. Eu tenho pacientes que vêm com foto de filtro e falam, eu quero ficar assim. Eu também quero. Porque você acostuma a se ver com uma aparência sempre muito boa. Essa necessidade que a gente tem de ficar fazendo conferência por vídeo, porque hoje está muito mais fácil, né, para você fazer reuniões. Sim. Você faz muito mais reuniões por vídeo. Mesmo quem não trabalha por vídeo, hoje está imerso em muito mais reuniões e situações que precisa se ver na frente de uma câmera. E por conta disso, as pessoas ficam se olhando e sempre acham que melhorar na aparência. Então, não só para essa geração mais nova, mas eu vou te dizer que para todas as gerações
deu um boom muito grande esses avanços na tecnologia e esses períodos de pandemia que a gente precisou ficar mais exposto realmente a vídeos, uma procura muito maior por tratamentos de pele, por melhora da aparência, porque hoje não adianta só você estar bem, você se sentir bem, você precisa aparentar que você está bem. Eu tenho muita gente que procura, por exemplo, tratamento para a área de olhos, porque tem uma característica de ter a área de olho um pouco mais profunda. E às vezes é uma característica da pessoa, ou às vezes a pessoa não dorme bem, ou às vezes é uma característica genética de ser um pouco mais escuro. E isso, estou dando um exemplo de questão de olheira. Tem muita gente que às vezes me chega para o consultório dizendo, cara, eu estou bem, eu dormi bem, eu preparei para a reunião, para o trabalho, fiz até uma maquiagem, e eu chego no dia a dia, ou no trabalho, ou num vídeo, e as pessoas olham para mim e falam, nossa, tá com uma cara de cansada, nossa, isso acaba comigo. Muitos homens também falam isso, nossa, parece que eu chego, as pessoas perguntam, eu tô me sentindo bem, eu tô bem, as pessoas, nossa, você dormiu bem, você tá cansado? Nossa, parece que eu tive uma noitada, passei a noite inteira na noitada bebendo, e não, eu tô com essa aparência, com esse semblante de cansado, e procura tratamentos estéticos para reverterem isso. Hoje, cada vez mais tem tido procura, e hoje, cada vez mais, a gente tem recursos para isso. E eu acho super importante. É o avanço da tecnologia, né? E qual é o procedimento mais procurado hoje? Ainda Botox, no mundo inteiro. Toxina botulínica, a gente chama de Botox, é uma marca, né? Mas toxina botulínica do tipo A é o nome realmente do medicamento que se usa na neurologia para trabalhar problemas musculares, problemas neurológicos há muitas décadas já. E os oftalmologistas começaram a fazer uso na musculatura em volta dos olhos, principalmente para tratar estrabismo, e com isso viram que diminuía linhas de pé de galinha. Então, é uma coisa um pouco mais recente, né? Usar Botox, toxina botulínica, para diminuir o excesso das linhas de expressão na face. Então, Botox se aplica nas rugas da testa, nas rugas do bravo, nas rugas dos pés de galinha, e é um procedimento que tem um tempo muito curto, comparado com os outros procedimentos injetáveis. Esses bioestimuladores, essas poupanças de colágeno que eu te falei, duram normalmente uns 1 ano, 2 anos. O Botox ele vai durar de 3 a 6 meses, então é um procedimento muito mais rápido. O efeito dele é mais rápido porque o corpo consegue eliminar ele, porque é uma toxina produzida por uma bactéria colocada numa dose super baixa, é um procedimento extremamente seguro, e é muito eficaz para muitas linhas, porque por mais que a pessoa faça tratamentos de pele, cuide bem da pele, use bons produtos no rosto, tem gente que tem aquela número 11 no meio da testa, de cara de bravo mesmo, ou que tem pele de galinha, que não tem jeito, a pessoa é muito sorridente, a pessoa é muito, muito expressiva. Quem trabalha muito na área de comunicação sofre com isso, que são pessoas que naturalmente são expressivas e precisam usar as suas expressões faciais o tempo todo. Tanto que a gente comentou do Baby Botox, hoje, a partir dos 25 anos, muita gente já começa, claro que cada caso é um caso, mas a partir dos 25 anos já se começa a procurar a aplicação de Botox para prevenir que as linhas de expressão virem rugas. Por exemplo, a família das Kardashian, elas começaram, que são muito famosas nesse mundo de estética, começaram ali com os 25 anos já com Botox preventivo. Realmente é o procedimento há muitos anos já, primeiro no mundo e principalmente no Brasil também. Que a gente vê também muitas clínicas que até pouco tempo atrás eram apenas odontológicas, viraram muito mais clínicas de estética do que qualquer... Sim, porque é um mercado que tem muita demanda. E vou te dizer que nem 2% da população ainda... É um mercado que ainda tem muito crescimento, ainda tem muito para crescer. Então, é um mercado muito em expansão. Se você for ver, os mercados que mais crescem no Brasil, pelo menos, não sei quão atualizados estão esses meus dados, mas até pouco tempo atrás, os mercados que mais cresciam no Brasil eram estética e pet shop. Que é uma coisa que tem realmente muito a crescer. Eu li um artigo há algum tempo que falava exatamente isso. Estética, pet shop, arma,
São e coisas o que público infantil também. muito em alta, porque pet shop, Materiais por de exemplo, né? criança. Pet shop, 98% da população brasileira tem algum tipo de pet em Sim. casa, né? Então procura serviços e coisas relacionadas a pets. Estética, nem 2% da população procura ainda acessa esse tipo de procedimento. Mas assim, um mercado muito em crescimento, e vou te dizer que não só a parte de clínicas odontológicas, eu tenho muitos colegas que são odontólogos, mestres, doutores na parte de saúde de bucomaxilo, né, essa parte de endodontia, enfim, a parte de dentística mesmo, de dentes, e acabam se especializando, fazendo outras especializações na área de estética, pelo tanto de procura que tem. Porque realmente, hoje, eu tenho, às vezes, depende do semestre, enfim, mas às vezes formar 30, 60 alunos, já chegamos a ter 60 alunos num semestre, juntando as turmas de pós-graduação, e acabam sendo todos absorvidos pelo mercado, porque realmente tem muita procura. Então, tem hoje, trabalhando na área de saúde estética, que a gente fala, né? Fora a parte dos profissionais médicos, né, que fazem a parte desses procedimentos não invasivos, que são dermatologistas, é uma parte que ainda não... É um pouco, não vou te dizer bagunçada, mas ainda não é muito definido. Então, tem vários médicos de diferentes especialidades que acabam migrando para a parte de estética. Mas a própria medicina não tem assim, muito controle disso, de quem trabalha com essa parte de estética. Mas para as outras áreas de saúde, fora a área médica, a gente tem biomédicos, a gente tem dentistas, a gente tem farmacêuticos, a gente tem enfermeiros, fisioterapeutas, todos esses que fazem hoje, fora a formação de 4, 5 anos de um curso superior em saúde, ainda faz mais pelo menos 2 anos de uma pós-graduação específica na área de saúde estética, e sempre muitos cursos, né, para se especializar cada vez mais para trabalhar nessa área, né, de estética avançada, de estética de procedimentos injetáveis. E vou te dizer que é um mercado enorme e que no Brasil tem tido um boom tão grande. E Brasil, a gente é muito bem visto fora, né? Eu tenho muitos colegas que têm ido para outros países, para Estados Unidos, para Europa, para vários países do mundo, para trabalhar com estética, porque nós brasileiros, a gente só não gasta mais com procedimento estético que a gente não tem. Mas é uma taxa enorme. E eu ia perguntar exatamente sobre isso. Nós aqui no Sul, porque tem a questão climática, às vezes menos exposto ao sol. O que dá para dizer em relação, principalmente nós que paranaenses, em relação a outras regiões do Brasil? A gente se cuida em termos de procura. Muito. A gente se cuida muito. Brasileiro, no geral, já se cuida muito. Eu falo assim com categoria porque eu atendo em São Paulo, no Rio, principalmente em Curitiba. Os curitibanos são muito, muito, muito cuidadosos com a parte de estética. Até antes da pandemia, Curitiba, porque os dados ainda não estão atualizados, mas não sei se a gente ainda continua, muito provavelmente continue, mas Curitiba é a cidade no Brasil com o maior número de salões de beleza e clínicas de estética. Dava mais de 100 por bairro. E olha que Curitiba tem bastante 75 bairros. Era muito, 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 muito mais do que outros lugares. Porque aqui no Sul a gente tem um perfil de cuidar muito da estética facial, desde muito cedo, até porque a gente fica com a estética fica com o rosto mais exposto. É uma questão cultural mesmo, são mulheres que se cuidam mais. A gente fala que no Sul a genética favorece, que veio a Bündchen daqui e tudo mais, mas realmente é um povo muito bonito e um povo que se cuida muito. Na região do Rio de Janeiro, por exemplo, tem procura para estética facial, sim, mas vou te dizer que a estética corporal
domina por lá. O que eu mais tenho de procura lá, os próprios bioestimuladores mais para corpo, para abdômen, para braço, para glúteo, porque por ser um clima muito mais quente, as pessoas se preocupam muito mais, ficam com o corpo muito mais exposto, então se preocupam muito mais às vezes com o corpo do que com o rosto. Isso, claro, né, cada região vai ter sua característica ali, mas no geral nós brasileiros nos preocupamos com a aparência muito mais do que... vou te dizer, países de primeiro mundo. Nós estamos hoje ainda em terceiro no ranking mundial em procedimentos estéticos, esses procedimentos injetáveis, não invasivos, mas nós já estivemos em primeiro. Há alguns anos atrás nós já estivemos Perdemos em primeiro. para quem hoje? Estados Unidos e Japão, a gente já esteve quase atrás da Itália, mas hoje a gente está em terceiro. Quarto é a Itália. Então, Estados Unidos e Japão ainda... Na Itália, mesmo a rapaziada com a fama de genética privilegiada? Se preocupam bastante. Até porque tem muitos... Quem tem tendência de ser muito expressivo, de ter uma pele mais fina, tem características genéticas. Pessoas que têm, por exemplo, uma pele mais clara, é uma pele que faz linhas um pouco mais cedo. Quem tem peles, por exemplo, eu sou mais morena, eu já não tenho, quanto mais melanina a gente tem, mais pigmento a gente tem na pele, mais colágeno a gente tem, mas em compensação também forma mais mancha. Então, cada um vai ter sua característica, né? Então, peles mais morenas normalmente mancham um pouco mais fácil. A gente tem muita procura, os italianos também gostam bastante de se cuidar. A gente achava que eram os franceses com questão de procedimento, ainda são os italianos. Os franceses, eles são mais de skincare, de produtos para cuidar da pele no dia a dia. E brasileiro, assim, tá nos primeiros lugares de ranking em tudo, desde serviços, desde cirurgias plásticas, de procedimentos não cirúrgicos, e inclusive até procedimentos de... compra de produtos de higiene. Produtos de higiene, beleza, o brasileiro gasta... esses dados que eu estou dizendo não sei se estão atualizados, mas a gente gastava pelo menos 2% da renda só em produto de higiene e cosmético. Nós somos um povo extremamente... preocupado com isso. Eu acho isso ótimo, mérito nosso. Agora, é cultural, né? Na verdade, é uma característica nossa, né? Sim. Agora, você atende Rio, São Paulo, Curitiba. Você foi premiado em Paris recentemente? Também. Conta um pouquinho pra gente. Então, no Brasil, eu estou há 4 anos detendo o título de referência nacional na minha área. A Agência Nacional de Empreendedorismo, Saúde, Cultura e Educação. Então, é uma agência nacional que faz essa premiação. E se você tiver tudo certinho ali, você é indicado, passa por toda uma avaliação. E eu detenho esse prêmio há algum tempo. Por conta dessa premiação, saí na revista Caras 2 vezes no ano passado, não sei se eu posso falar aqui Tem problema. Da Caras, mas... por conta disso, eu recebi essa indicação para esse prêmio em Paris, que é um tipo de destaque, foi The Winner Paris, e aí eu conheci gente da Índia, conheci gente da África do Sul, outros empreendedores também, mas daí não é só a parte de... Você precisa ser, de alguma maneira, destaque na sua área, e que você tenha algum tipo de relevância na comunidade científica, na sua área. Como eu tenho a parte do consultório, mas junto também, fora a parte... essa parte de atendimentos, eu tenho bastante da parte acadêmica também, né? Eu sempre... artigos e tudo mais. Daí, por conta disso, recebi a indicação para esse prêmio e tive a felicidade de recebê-lo em agosto do ano passado. Fui conhecer Paris, aquela cidade maravilhosa. Conheci gente do mundo inteiro, que também recebeu esse prêmio, que foi destaque de alguma maneira, mas vou te dizer, sempre os brasileiros são os mais legais. Os indianos são muito... Conheci muita gente Esse bacana, network assim, deve ter sido muito legal. Foi muito, muito legal mesmo. Conheci alguns correspondentes do Brasil de redes de televisão, correspondentes do Brasil Que legal. que estavam na Europa. E tinha uma mesinha ali com 4, 5 brasileiras e nas outras
gente de outros lugares. E é tão legal o brasileiro, a gente é ótimo, né? A hora que me chamaram lá, e ele falando lá, beleza, Caroline, da Daut e tal, as outras, a gente tinha acabado de se conhecer, as outras brasileiras, caralho! Como se lhe conhecesse há 50 anos. Nossa, melhores amigos de infância. Todo mundo ficou olhando aquela coisa brasileira meio fora da casa brasileira barulhenta, mas quebrando protocolo. Quebrando protocolo é a nossa cara. Mas foi uma experiência assim muito muito feliz. Foi um privilégio, honrado com essa visão toda, né? Com essa visibilidade toda, mas parabéns. E o que deu para trazer de novo de lá? Conseguiu trazer alguma coisa de novo? Então, Paris é o centro da beleza, né? A gente vê, tem sempre muita coisa nova. Acontece um congresso todo ano também, que daí a gente aproveita para participar, que chama Incas. Que é um congresso mundial que tudo que tem de novidade nessa área de dermatologia, de beleza, de saúde estética, a gente fica sabendo. E a gente fica sabendo do que vai ser lançado no Brasil antes de ser lançado. Isso é muito legal. A gente já tinha uns spoilers antes de sair, que tem uma toxina butylínica, um tipo de botox, que eu comentei que dura de 3 a 6 meses, que a gente já sabe um tempinho atrás já que vai vir um que dura pelo menos 1 ano. Porque as tecnologias nessa área de saúde evoluem muito rápido. Muito, muito rápido. A tecnologia em laser hoje é a que mais voa, assim, a que vai mais longe, mais rápido. Laser, a gente tem evoluções assim a cada semestre, um laser superando muito outro, principalmente que a gente teve, que a gente viu fora essa parte de tecnologia em lasers. Nós temos opções de laser hoje que fazem esse efeito de bioestimulador sem precisar fazer furo no rosto da pessoa, só passando um aparelho por cima do rosto. A pessoa vai ter por 1 ano um estímulo tão bom na parte profunda da pele a ponto de produzir colágeno. A gente tem lasers hoje que tratam as manchas, as rugas e as cicatrizes, a flacidez, tudo num único laser. São tecnologias que, claro, quando elas vêm para o Brasil, elas ainda vêm com um preço muito alto. Que acaba não sendo acessível para todo mundo. Mas que, com o tempo, isso rapidamente vão vindo outras tecnologias e a tendência sempre é baratear. Então, assim, laser e toxina botulínica, os fios que a gente usa muito, que são muito famosos, os fios de sustentação, que são aqueles fios que tracionam o rosto, eles também acabam estimulando a produção de colágeno. E está vindo, inclusive acabou de ser aprovado no Brasil, a substância desse fio de sustentação em forma de pó, para não precisar usar o fiozinho mesmo, para conseguir bioestimulação por uma outra, com uma outra abordagem, sem precisar tracionar. Porque realmente a tendência no mercado sempre, como já comentei, naturalidade. A tendência que nunca passa, que sempre dá certo, é naturalidade, manter a saúde da pele. A gente vê tudo caminhando para isso, para que a pessoa tenha uma pele mais bonita, mas dentro do saudável. A gente vê muito pouco evolução na parte, por exemplo, de produtos de volumização de rosto. Porque é uma tendência já... ultrapassada? Posso dizer ultrapassada já está bem old school, realmente. Entendi. Agora, você falou da toxina botulínica, que de repente pode durar 1 ano. Tem previsão para ela chegar no Brasil? Imagino que talvez quem esteja nos acompanhando já tenha... Pô, será que vai demorar? Será que... Sim, olha, estamos ansiosos. É porque precisa de toda uma liberação pela Anvisa. São procedimentos longos também. Claro que existe também um pouco de pressão do mercado, das marcas que já estão, que não querem um concorrente que bata elas, enfim. Então, realmente é uma coisa que a gente não sabe se é para 6 meses, se é para 1 ano, se é para 2 anos, mas fora do Brasil já existe. Então, a gente tem esperança de, no máximo 1 ano, aí a gente já ter novidades em toxinas. Esperamos, né? Não dá para dizer. Às vezes a gente fala muito da questão da nossa Anvisa, mas a Anvisa no Brasil é a agência de
que regulamenta, né, Sim. todas as medicações. E vou te dizer que é uma das melhores do mundo, porque a gente não deixa passar, é extremamente minuciosa, muito. Ah, porque a Anvisa é muito atrasada em muita coisa. Eu não É que tem vou te dizer procedimento não. que realmente exige tempo, né? A nossa Anvisa, se tem um produto que é liberado pela Anvisa, olha, pode confiar, porque o nosso critério no Brasil realmente é muito, muito bom. Para ser liberado pela Anvisa, a medicação tem que ter baixíssimo risco. A luz pulsada faz parte da estética avançada? Também pode ser considerado um procedimento de estética avançada. Ele é desde estética básica até estética avançada. É um procedimento muito procurado, principalmente aqui no Sul. O pessoal do Sul procura bastante porque a gente tem muita genética de caucasiano que faz formar aqueles vasinhos, aqueles micro vasinhos na pele, que dão rosácea com o passar do tempo também. E a luz pulsada trata esse tipo de questões da pele. Profissionais esteticistas fazem esse tipo de aplicação, até médicos fazem. O que vai diferenciar de um profissional para outro é o grau de lesão. Por exemplo, um médico ele consegue fazer procedimentos com um grau de lesão muito maior, porque vai assumir uma responsabilidade muito maior de causar um dano para aquele paciente. Então, depende muito realmente do profissional de fazer um pouco mais aparelhos com um pouco mais de potência, um pouco mais profundos, um pouco mais pesados. Por exemplo, existe microagulhamento, que é um procedimento que é muito procurado na estética, é usado desde a estética básica, inclusive tem muita gente que compra pela internet hoje, por esses sites da China, enfim. É um rolinho cheio de agulhas e as pessoas passam em casa mesmo aquele rolinho cheio de agulhas. Pode ser procurado um profissional de estética para fazer isso, e tem médicos que fazem dentro do centro cirúrgico, fazendo um sangramento extremamente profundo para que seja muito mais agressivo. Então tem os graus, tem procedimentos que hoje são um pouco mais... a gente usa um termo um pouquinho mais generalista, uma luz pulsada, um microagulhamento, mas o que vai diferenciar de um para o outro é o jeito de aplicação. As técnicas hoje são infinitas. Bom, e aí a gente está falando de profissionais, né? Agora tem pessoas que infelizmente se arriscam fazendo em qualquer lugar, com pessoas não qualificadas, e aí o risco também é muito grande, né? Tem que tomar cuidado. Isso a gente pode falar na estética, isso a gente pode falar na reforma da casa. Sempre que você vai ter um serviço, sempre que você vai contratar um serviço, quando a gente fala de um procedimento estético, você está contratando um serviço de um profissional de saúde que estudou para fazer aquilo, para fazer aquele procedimento. Sempre tem as opções de baratear. Sempre a gente pode conseguir mais barato, mas normalmente uma pessoa que se dedicou, que faz muito tempo aquilo, que já tem muita experiência, tem um valor ali médio de mercado. A pessoa pode cobrar normalmente um pouquinho mais, quanto mais experiente, maior a chance de dar certo, então costuma cobrar um pouquinho mais. Mas a gente vê profissionais que estão iniciando, que cobram na média, e às vezes algumas situações que cobram muito menos. Estou falando de custo, de valores mesmo, porque às vezes tem muita gente que quer procurar o mais barato. E, infelizmente, quando a gente fala da parte de saúde, sempre tem risco. Para tudo na vida, atravessar a rua tem risco. Imagina fazer algum procedimento, injetar alguma coisa no seu rosto ou aplicar alguma coisa no seu organismo, sempre vai ter risco. Se você faz com um profissional mais experiente, a chance dele... a experiência dele servir para que você não tenha problemas costuma ser melhor, ou se tem algum problema, conseguir reverter com mais facilidade. É sempre mais seguro realmente fazer com alguém que consiga, que saiba, que já tenha todas as certificações. Mas a gente vê muitos profissionais, claro, existe muita fiscalização, mas às vezes não consegue fiscalizar tudo. Profissionais fazendo em ambientes que não podem, fazendo com substâncias que não têm liberação da Anvisa, que às vezes pode causar reação na pessoa, ou fazendo com as técnicas erradas, com
isso, infelizmente, a gente vê muitas coisas erradas nessa área de estética. Como a procura tem sido cada vez maior, a gente vê muita gente se arriscando e precisa tomar cuidado, porque se a gente vai fazer uma reforma na casa e quis economizar e usou um material de uma qualidade inferior, usou uma mão de obra inferior, o pior que pode acontecer é estourar um cano, fazer uma inundação e você perder seus móveis, perder seus bens materiais. E se acontece no seu rosto e você economiza com o serviço, aí usa um produto de uma qualidade inferior, que não tem Anvisa, ou usa um profissional que não tem habilitação, que não estudou para fazer aquilo, com certeza vai sair muito mais barato. Mas às vezes é uma economia que não vale a pena, né? Porque é a sua saúde. E saúde a gente só tem uma. Depois que a gente perde, é um problema. Sem dúvida. Aquele papo da poupança colágeno eu achei muito legal. Tem poupança de algum outro material importante para rejuvenescer? Vou te dizer, colágeno é a principal. É o principal porque ele é a substância que realmente dá sustentação para o nosso rosto, que dá sustentação para a nossa pele. Hoje o que a gente tem de recursos são essas substâncias, por exemplo, que a gente injeta por baixo da pele para fazer você voltar a produzir teu colágeno, mas sempre tem o skincare, que é uma coisa importantíssima. Skincare é um termo para os seus cuidados na pele no teu dia a dia. A melhor coisa é prevenção, sempre. Então, hoje o skincare é uma arma muito valiosa, muito útil para que a gente previna o envelhecimento. Se você consegue fazer uma poupança injetando mais ativos para colágeno, ótimo, mas uma coisa importante é você não evitar perder, porque quem se expõe mais ao sol, normalmente é uma pessoa que envelhece mais rápido, né? A gente via pessoas que trabalharam muito tempo na roça, por exemplo, no sol. A pele normalmente é um pouquinho mais judiada, um pouquinho mais sofrida do que uma pele de uma pessoa que não se expõe tanto. Mas nós temos que lembrar que nós estamos vivendo um momento muito diferente do normal da natureza. Porque nós estamos aqui à noite, né? Faz não sei quantas horas já faz, né? 9h30, quase 10 horas da noite. Quantas horas faz que o sol já se pôs? O normal é 12 horas de ciclo claro, das 6 da manhã às 6 da tarde está claro, e depois disso escurece. 12 horas de ciclo claro, 12 horas de escuro. Se a gente observar animais, mamíferos, escureceu, eles se escondem, né? A gente vê sítio, galinha, começou a escurecer, os bichinhos se recolhem. O ser humano, o que acontece? A gente está numa sociedade mais evoluída e tal. Começou a escurecer, o que a gente faz? Acende as luzes. E a gente continua embaixo de claridade até as 10, 11, meia-noite. A gente passa normalmente umas 18 horas por dia embaixo de luz, embaixo de claridade. Ou seja, 6 a mais que a média. Do que a média natural por dia. Todos os dias. Hoje a gente sabe por estudos que 80% do envelhecimento da pele é luz. Então, se a gente for considerar o que hoje pela Sociedade Brasileira de Dermatologia no Brasil, pelo tanto de radiação UV que a gente tem de sol, se a gente estiver, por exemplo, num dia de praia ou trabalhando no sol, se a gente tiver algum dia exposto diretamente ao sol, você precisa usar filtro solar, isso pela Sociedade Brasileira de Dermatologia, você precisa usar filtro solar a cada 2 horas, se você estiver exposto diretamente ao sol. Se você estiver exposto à claridade artificial, lâmpada, luz de celular, luz de tela, né, computador, se você estiver exposto à luz artificial, você precisa usar filtro solar a cada 4 horas para conseguir fazer uma camada de proteção na tua pele para proteger da radiação UV que oxida, né, que enferruja literalmente. A gente pensa, mas vai passar filtro solar à noite? Precisaria, a gente está embaixo de luz, a gente deveria estar usando filtro solar, a gente deveria estar protegendo a pele contra a radiação UV, não só pela questão do envelhecimento, mas manchas, câncer de pele, são passíveis são riscos muito possíveis por conta dessa exposição à claridade. Então, usar filtro solar é um
uma das melhores poupanças que você pode pensar de colágeno para sua pele. E essa poupança de colágeno em relação a outros procedimentos, ela está mais acessível hoje para as pessoas? Hoje está muito mais acessível. Hoje os procedimentos estéticos estão cada vez mais acessíveis. Hoje existem várias marcas, várias indústrias farmacêuticas tentando concorrer e tentando disputar esse mercado. Então, cada vez mais a gente vê produtos concorrentes e aí sempre vai baixando o preço. Antigamente, a pessoa tinha que comprar eu vou fazer um protocolo desse ou eu vou comprar um carro popular zero. Hoje é mais barato comprar um iPhone. Então, é mais... É muito mais acessível. E qual a frequência? Uma vez por semana, por mês, a cada 15 dias? Esses procedimentos são uma vez uma vez por ano ou uma vez a cada 2 anos. Depende do protocolo que a pessoa escolher. Nossa, eu achei que era mais recorrente. Não são procedimentos. Na estética avançada, é diferente, por exemplo, de estética básica, que a pessoa faz um tratamento que ela precisa frequentar aquela clínica, quase como ela frequenta uma academia, como ela frequenta... dentro da estética avançada, eu vejo os meus pacientes 1, 2 vezes por ano, porque são procedimentos que vai fazer ali com mais tempo, né? Eles vão agir por mais tempo. Então, normalmente, uma vez por ano, um tratamento mais intensivo desses procedimentos injetáveis para prevenir envelhecimento já está mais que suficiente. Legal. Doutora, nosso papo está ótimo, acho que evoluiria muito mais tempo aqui, mas se eu ligar para a sua clínica hoje, eu quero saber qual o procedimento que eu tenho lá. Como é que eu posso saber isso? Se você estivesse falando agora para quem liga para a tua clínica. Meu Instagram tem muita informação sempre, mas uma coisa que não dá para abrir mão quando a gente fala de estética é a individualidade. Cada pessoa tem uma realidade, cada pessoa tem uma pele, cada pessoa tem uma expectativa, cada pessoa tem uma necessidade. Então, eu preciso juntar todos esses para atender bem todo mundo. Então, sempre os meus pacientes passam por uma avaliação. Às vezes, avaliação por vídeo, porque tem muita gente que mora longe, que mora fora. E, em alguns casos, a pessoa não vai ter nem indicação para fazer nada de injetável no rosto. Mas vai fazer eu vou montar um skincare, que é esse cuidado no dia a dia, personalizado para a pessoa. Porque tem milhares de opções de creme para olho, de sérum, de creme dia, de creme noite, de bruma, de sabonete, de milhões de coisas. Mas a gente precisa ver o que é indicado para a pessoa. Homens não têm paciência. Homens têm que ser produto manipulado, não tem paciência nenhuma para ficar passando 500 coisas no rosto. Tem que ser um produto com todos os ativos, anti-idade, firmador, antioxidante, tudo num produto só. E fique feliz se passar uma vez ao dia. Então, eu sempre personalizo os meus procedimentos. Eu trabalho principalmente com a parte de tratamentos faciais. Então, botox, preenchimentos, fios de sustentação, bioestimuladores é o que eu mais trabalho. São principalmente esses procedimentos. Mas eu trabalho muito com essa orientação de skincare também. Dos cuidados que a pessoa vai ter no dia a dia. Então, quando a pessoa vem para o consultório, a gente faz uma avaliação e eu monto um protocolo, monto uma estratégia, na verdade, de procedimentos. E a gente vai fazendo aqueles procedimentos conforme a disponibilidade da pessoa, conforme a realidade dela mesmo, tem que ser o que cabe dentro da realidade da pessoa, dentro das características, da expectativa do que o rosto dela precisa realmente ou não. É o famoso cada caso é um caso. Cada caso é um caso, literalmente. Tento colocar muita informação para já orientar, porque tem muita coisa que a pessoa consegue cuidar sozinha, em casa, que a pessoa que já tira uma dúvida. Então, tento colocar o máximo possível que consigo de informação nas redes sociais. Então, me siga lá. É isso aí, tá aí na tela. Okay. Bom, e de qualquer idade também, a partir dos 15, 16, como é que é? Tem algum limite para baixo ali da idade? Porque para cima é ilimitado, não, né? Sim, sempre. Mas para a parte de injetáveis, sempre a gente vai procurar, sempre vai fazer aplicações em adultos, realmente, né? Precisa ser a partir de 18 anos para respeitar esse período biológico mesmo da desenvolvimento pessoa, do corpo? Do desenvolvimento, exatamente. Mas tem alguns pais que me trazem os filhos, apesar de não ser a minha área, essa parte pediátrica, né? Nunca a gente vai tratar parte de doença também, sempre vai ser essa estética. Parte estética, sempre a parte estética. Então, tem
assim, já adolescentes que já começam a ter essas orientações de skincare. Então eu indicaria ali naquela fase de puberdade para frente, seria uma boa época. Acho que até tem a questão da acne também, né, na adolescência. Exato, tem muitos que daí a partir desse momento que tem acne, aí começa a se preocupar com a aparência, aí começa a se preocupar em usar um filtro solar. Claro que tem graus de acne que realmente já é uma doença, já precisa fazer uma orientação mais específica para a parte médica, para fazer uma investigação hormonal e tal. Mas se a gente não cuida com a acne na fase de puberdade, na fase da adolescência, é um adulto que provavelmente vai ter manchas, que vai ter cicatrizes. Então a gente já previne isso já desde cedo. Legal. Bom, a doutora então está no Instagram, nas redes sociais, né? De modo geral, obrigado pelo convite, por aceitar o nosso convite, doutora. É um prazer estar aqui. Muito obrigado mesmo, né? Eu sei que a sua agenda é corrida, como a doutora disse, atende Rio, São Paulo, Curitiba, mas prontamente, né, conseguiu nos atender. Muito obrigado mesmo. Acho que foram dicas importantes, foi um bate-papo legal e tenho certeza que a gente vai voltar a falar disso, porque esse assunto rende demais, né? Com certeza. Logo, logo espero estar falando aqui também, principalmente para os alunos, que são os que mais perguntam, que mais têm dúvidas. Vamos combinar um podcast para os profissionais também. Vamos sim, doutora. Bem-vinda mais uma vez, Obrigada. né? Porta está aberta sempre, conte com a gente. Sucesso. Obrigada. Prazer. Valeu. Gente, é isso. Inscreva-se no canal, deixa o seu like, porque o algoritmo do YouTube vai entender que esse conteúdo é importante, vai levá-lo para mais pessoas, e se inscreva no canal também, ativa o sininho aí, porque cada vez que a gente tiver um episódio novo, um episódio diferente, você vai ser notificado. Valeu!